Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus a todos, irmão. Você que acompanha meus vídeos, Deus abençoe a sua vida. Eu, Diácono Agezael, eu sou canal de bênção na sua vida. Um canal que leva a palavra para abençoar a tua vida. Eu sou ferramenta de Deus para que Deus mande a palavra e eu vou trazer para você. Amém? Nesta manhã. A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 15 e no versículo 11 em diante, a Bíblia vai relatar uma história de um homem que quando pregava o seu evangelho, um homem chamado Jesus. E esse homem, quando ele estava no meio de grandes multidões ao redor dos seus discípulos, Jesus, quando ele pregava a palavra de Deus, ele disse: certa vez tinha um homem muito rico, e esse homem, ele tinha 2 filhos, e um filho chegou ao seu pai e disse assim: pai, me dê toda a parte da minha herança, que eu quero ir embora. E o pai, muito triste, pegou sua parte, a sua herança, entregou na mão dele, e ele foi embora num mundo desconhecido. Aleluia. A Bíblia vai dizer que aquele filho, ele entra no meio daquele mundo sem conhecer ninguém, arruma vários amigos, e ele pega aquele seu dinheiro, ele gasta com meretriz, ele gasta com farra, ele gasta com tudo que desagrada o pai. E a Bíblia vai dizer que enquanto aquele filho, ele tinha dinheiro, ele era bem recebido pelos seus amigos, pelas mulheres, ele era um homem levantado pelas nações por onde ele andava. Mas a Bíblia vai dizer que um dia seu dinheiro acaba. E quando aquele seu dinheiro acaba, aquele filho, ele começa a passar por grande tribulação. Aquele filho vai ficar sem comer, aquele filho começa a passar mal. Mas a Bíblia vai dizer que aquelas pessoas que andavam ao redor dele, aquelas pessoas, elas se separam dele. Aquelas pessoas não andam mais junto com ele. As meretrizes, seu amigo, largam ele de mão. A Bíblia diz que ele vai e arruma um emprego para cuidar de porcos. E quando ele começa a trabalhar com aqueles porcos, com fome, a Bíblia diz que ele dá uma fome tão grande, que quando ele dá aquela fome tão grande nele, que ele deseja comer o resto da comida daqueles porcos. Mas aí naquele momento ele lembra do seu pai, o seu pai rico, que ele deixou para trás. E quando ele lembra daquele seu pai, ele diz assim: se eu tivesse na casa do meu pai, talvez eu tinha um emprego. Talvez eu tinha um emprego se eu tivesse na casa do meu pai. E ele lembra, ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Quem sabe ele pode me receber como um dos seus empregados, como um dos seus trabalhadores. E a Bíblia vai dizer que aquele filho, ele volta para a casa do seu pai. Mas a Bíblia vai dizer que o seu pai, desde o momento que ele saiu da sua casa, o seu pai fica chorando, esperando, porque você que é pai, você que tem filho, quando o seu filho vai embora, você vai ficar desesperado, porque o mesmo que ele faça lá fora, mas o pai que é pai, ele nunca desampara o filho dele. Ele está ali para esperar o seu filho de mãos abertas. E a Bíblia vai dizer que quando aquele rapaz chega ao pai, ele diz assim: pai, eu pequei diante de Deus, diante dos céus, eu pequei diante de ti, me dá uma chance para que eu possa ser menos um filho, para que eu seja menos um dos seus empregados. A Bíblia vai dizer que aquele pai abraçou aquele filho, e aquele pai pega uma aliança, coloca no dedo dele, chama todos os empregados, manda vestir aquele filho que estava todo fedorento, que estava todo maltrapilho, e faz uma festa e diz assim: pega o bezerro cevado, mata para a gente comer, porque hoje é dia de alegria. Mas a Bíblia vai dizer que quando o outro irmão dele chega e diz assim: o que está acontecendo?
Aí o irmão diz assim, olha, o empregado fala assim, olha, o teu irmão chegou e teu pai matou o novilho cevado. E aquele filho chega brabo, fala pro pai, pai, eu desde a minha mocidade, eu cresci junto contigo, eu faço tudo para ti, e tu nunca me dá nada para que eu possa me alegrar com meus amigos. E esse que pegou toda a herança, foi embora, gastou tudo que era teu, hoje chega, tu mata o melhor novilho para ele. E ele disse assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, tu nunca saiu de perto de mim, tu sempre está aqui do meu lado, tu sempre está aqui comigo, tudo que eu tenho é teu, tudo que você precisar eu tenho para te dar. Ele não, ele estava perdido e ele hoje foi achado e abraçou aquele filho. Eu quero perguntar para você hoje, como é que está você diante de Deus? Deus, ele é assim, ele está falando do Pai, ele está contando uma parábola, mas para que a gente possa se espelhar no nosso Pai. Porque hoje, muitas das vezes, nós temos dinheiro, nós temos amigos, nós temos mulheres, mas na hora que você vai ficar no fundo do poço, na hora que você vai ficar no fundo do poço, aí todo mundo te larga. Na hora que você vai ficar no fundo do poço, as pessoas vão te largar. Mas Deus não. Deus, você pode estar no fundo do poço, mas Deus, ele está com a mão estendida, é o Pai, para colocar o anel no teu dedo, para te abraçar. Eu quero te falar como profeta de Deus, como é que está a tua vida hoje? Como é que está a tua jornada? Talvez você vai receber algum dinheiro, você está pensando de convidar um amigo para beber. Procura a casa do Pai. Procura a casa do Pai, porque Ele tem um anel para colocar no teu dedo. Jesus, Deus mandou um recado para você, reflita. Amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.